Tiago Gomide, vem para cá, junte-se a nós no Matinal. Tudo bem com o senhor? Buongiorno, boa tarde, boa noite a vocês, bom dia, grande amado, Bia, que bom estar Bom aqui com dia. vocês. A gente Tiago que fica Gomide, muito feliz. Obrigada. vai lá, Bia. Eu Pode ir, te pode cortei, ir. nosso Manda amigo. ver. Não, eu tô falando, você é um cara que é o versátil na sua tradução máxima, né? Eu conheci o Tiago, gente, quando o Tiago estava comandando um dos mais criativos projetos de rádio recente, numa rádio pública do Rio de Janeiro, e ele me ligou e contou com entusiasmo da programação que ele criou, que era uma programação estelar numa rádio pública sem grana para fazer aquela programação. Isso deve ter, acho que uns 5 anos, né, Tiago? E era muito bonito de ver o entusiasmo, a felicidade do Tiago criando comunicação da maior qualidade, inovadora, ali, no caso, sem recursos. Quando ele foi criar o Tá na História, que é um sucesso avassalador, a impressão que a gente teve é que o Tiago tinha Hollywood com ele, porque ele fez produções super legais, cada vez mais ousadas, em lugares inicialmente do Rio, depois do Brasil, agora já tem Tá na História no mundo, mostrando, contando histórias, trechos da história do Brasil e do mundo, com os lugares onde aquelas histórias aconteceram, filmadas nos lugares, nos ambientes em que aquilo aconteceu. E isso é muito forte para a rede social, fez um sucesso tremendo. O Tiago explodiu, é um popstar e está com a gente hoje no Matinal. Não, imagina. Olha aqui, Eu não tenho nem roupa para isso. Eu vou deixar a Bia fazer a primeira pergunta, porque ela que teve essa ideia de a gente falar sobre patriotismo com você. Vai lá, Bia Bula. Não, Tiago, a gente está vendo uma discussão sobre patriotismo no Brasil que é constantemente apropriado aí por partidos diferentes. Eu queria entender como que isso foi construído aí ao longo da história, o que muda nesse discurso conforme a ideologia de quem está no poder. Maravilha, Bia. Amado, de fato, a gente se conhece quando eu estava na direção da Rádio Alquete Pinto, era meu último suspiro como gestor público e chega, não dá mais, eu não tenho partido político, eu não tenho eu não tenho nenhum apadrinhamento, ou seja, eu sou um técnico que geria uma rádio que, de fato, conseguiu resultados bem interessantes e tá bom, botei o meu tijolinho, fiz a minha contribuição para o desenvolvimento do que eu, inclusive, defendo no meu mestrado, uma comunicação pública de extrema qualidade, com muito respeito a quem contribui financeiramente para sustentar esse estado gordo que nós temos no Brasil. Dito isso, Bia, nós temos uma luta por identidade há muitos séculos. Temos que lembrar que o país ele sempre foi uma grande mistura também de pensamentos e de muitas forçações. Por exemplo, nós tivemos no Rio de Janeiro o maior ponto de pessoas escravizadas. Isso daí vai moldando a nossa identidade, vai moldando a nossa ideia de Brasil, sabendo também que aqueles mais poderosos utilizaram os seus poderes e as suas ferramentas poder defender seus interesses utilizando o nacionalismo como base de sustentação. A gente pode pegar as inconfidências, a gente pode pegar as revoltas, onde você tinha um financiamento de muitos ricos para que pudessem defender uma ideia de nacionalidade através de seus interesses próprios. Então, o que nós assistimos hoje é reflexo de séculos de debate, onde o Brasil ele também tem múltiplos olhares sobre o que é ser nacional, o que é ser uma integração nacional. E é claro que, à luz da história, o que nós estamos observando, ela não nos traz uma novidade, ela traz um país que cada um entende que é nacional de uma maneira, e isso daí vai gerar debate. Outro ponto que a gente queria te perguntar é de que forma, Tiago, a indústria e o agronegócio ajudaram a definir
ao longo da história do Brasil, a identidade e o protagonismo político de São Paulo? Essa pergunta é importante considerando que hoje a gente está vendo um cenário para 2026 em que o candidato mais forte à direita, hoje, das opções que se tem, é uma pessoa que vai vir por São Paulo, muito apoiado pelo agronegócio e pela indústria, né, pela Faria Lima, que é o Tarcísio. Historicamente, como é que foi essa construção? Bom, o Amado, não existe candidatura sem dinheiro. Follow the money, diriam os americanos. Onde está pagando a candidatura? A eleição de um governador, de um prefeito, de um presidente, de um vereador, de um síndico de um grande prédio tem influências políticas, financeiras. Então, é claro que quando você fala isso, vai nos sustentar sobre a perspectiva do grande boom financeiro paulista com o café, onde tem aquela agricultura paulistana bancando não só o desenvolvimento da capital, mas também o impulsionamento das ideias políticas paulistanas. Então, a indústria ela sempre teve um papel de dialogar com o agro, mas conversando em línguas distintas. Hoje, com o Tarcísio, eu não sei quem está bancando, mas se for uma negociação direta com o agro, e a indústria de São Paulo está junto, muito fragilizada a indústria de São Paulo, inclusive a indústria no Brasil está muito fragilizada. Não é mais aquela indústria que nós pensamos há 100 ou 120 anos, ou até 150 anos. Todos esses setores econômicos, eles foram fundamentais para o crescimento de lideranças políticas. Se a gente pegar os historiadores já vão começar a debater esse tema, enfim, o café com leite, ou seja, Minas Gerais e São Paulo na liderança, esses dois espaços eles vão ser muito financiados pela indústria de São Paulo e também pelo agro, que vai se espalhar de Minas Gerais, subindo ali pelo Centro-Oeste. Respondi? Sim. Respondeu. Tiago, a gente está recebendo vários comentários aqui nas redes falando que acompanha, de pessoas que acompanham você no Tá na História. Chico Braga falando, acompanho o Tiago e seus informes sobre história, aprendo muito com suas informações, ele é muito top, e muitos outros aqui mandando na mesma linha. Olha só, a gente queria também te perguntar, a gente está assistindo essa ofensiva aí do governo Trump sobre o Brasil, de julho para cá, e em quais outros momentos da história a gente viu de maneira mais marcante essa influência americana e que alteraram os rumos aí da democracia brasileira? Não me surpreende a ofensiva do Trump. Eu acho que eu nado contra uma corrente gigantesca. Não me surpreende. É claro que isso significa ter um ceticismo gigantesco sobre grandes potências, olhando para ou potências eminentes, que é o nosso caso, caso você queira tratar dessa maneira, ou até mesmo países que precisam estar dentro daquele seu, e aí vou falar a palavra certa, curral de interesses. O Brasil foi influenciado e sofreu a presença de grandes potências em toda a sua trajetória a partir de 1500, um pouquinho antes, inclusive. Nós tivemos Espanha ocupando o nosso litoral, inclusive há um debate histórico se não foi um espanhol que chegou, o primeiro europeu a chegar no Brasil, Vicente Pinzón. Você tem os portugueses colonizando o nosso país, porque há uma tentação de nós diminuirmos a presença política, inclusive, dos indígenas, e eles estavam aqui antes dos europeus. Mas vamos tratar a partir dos europeus. Ok, vamos conversar como vocês quiserem. Você teve a França lutando pela cidade do Rio de Janeiro, inclusive ocupando a cidade do Rio de Janeiro, fazendo refém diversas aldeias rivais. Você tem a Holanda ocupando parte do Nordeste, em especial Pernambuco. Você tem a Inglaterra querendo palpitar sobre o nosso país, inclusive chegando a uma rixa quase que física com o Dom Pedro II em 1863 na questão Christie.
por causa de marinheiros, em especial bêbados no Rio de Janeiro. Você tem a Inglaterra, você tem a França. Pegar uma situação que acontece já com Charles de Gaulle, presidente da França, você tem navios franceses vindo para o Brasil, a costa, por causa da pesca de lagosta. Os Estados Unidos, com uma participação grande durante a queda do regime democrático, e eu saí um pouco, Bia, da democracia para mostrar uma linha condutória dos países influenciando no Brasil, tá? Você tem, aí sim, isso daí já ligado aos Estados Unidos, uma chegada dos americanos com uma inteligência gigantesca para a queda de João Goulart e a implementação não só do regime militar no Brasil, mas também em boa parte da América Latina. Então não me surpreende um presidente americano ou um presidente inglês ou um primeiro-ministro, um presidente francês encarar o Brasil como um lugar de interesse e que vai fazer o máximo possível para que tenha sob sua observação mais íntima. O que nós temos que colocar em pauta é se esse tempo é diferente de tudo isso que eu falei. Trouxe 1.500 para cá. Eu acho que hoje o Brasil está mais maduro para poder negociar sobre isso. Tiago, a gente teve ontem uma capa da Economist muito forte. Vou pedir para você colocar aí, Lucas, que foi aí não é exatamente a capa, é a reportagem, mas a capa tinha essa imagem, né? E fala sobre o julgamento do Bolsonaro, dizendo que, na opinião da revista, que o Brasil dá um exemplo de democracia aos Estados Unidos ao julgar o Bolsonaro. Eu queria te perguntar como que essas disputas históricas, né, que você fez referência agora, de vários países influindo na nossa formação democrática, ou influindo nos ataques às nossas tentativas democráticas ao longo do século XX, né, como que isso ecoa hoje no Brasil de 2025, em que a gente tem na semana que vem, o julgamento de um presidente que tentou dar um golpe de Estado e dá para a gente falar, tentou, né, como um verbo dando uma certeza, porque há provas muito consistentes disso, né? Os comandantes militares desse ex-presidente, disseram que foram convidados a dar um golpe de Estado com ele. Então não ouvir dizer. Né? Tem um conjunto de provas robusto dizendo que o Bolsonaro tentou dar um golpe. E você tem, nesse momento histórico, os Estados Unidos pressionando o Brasil a não julgar esse presidente, em absolver, anistiar esse presidente que tentou dar um golpe. Os mesmos Estados Unidos, que ao longo, foram um desses países que você fez referência, ao longo do século XX teve a influência negativa que teve nas nossas tentativas democráticas. E também justiça seja feita, em outros momentos teve uma importância para a gente conseguir sair da ditadura, né, com Jimmy Carter, ou agora recentemente no próprio governo Bolsonaro, que o governo Joe Biden foi importante para fortalecer as instituições democráticas contra as tentativas de golpe do Bolsonaro. O que esperar desse momento histórico, Thiago Gomide, por favor? Amado, eu sou um pragmático, tá? Eu sou zero romântico. E não cabe a mim o olhar romântico sobre a trajetória histórica. Ou seja, eu não tenho ídolos. Observo de maneira absolutamente fria e não com fígado. Você tem uma grande resposta dos militares, inclusive, para a manutenção da democracia. Porque se alguém recusou qualquer tipo de tentativa de convencimento, foram os militares, em especial o Exército, em especial a Aeronáutica. Grandes lideranças do universo militar foram contra, se posicionaram, e agora publicamente, contra qualquer tipo de avanço em uma queda do resultado de uma eleição. Também não tenho nenhum tipo de romantismo sobre uma necessidade de atores ligados ao Bolsonaro, em especial o filho, lutar da maneira que está lutando para que não haja nenhum tipo de condenação. E também não tenho nenhum romantismo que há uma briga nesse instante
econômica sobre o Brasil entre potências internacionais, onde um presidente ele é muito mais peito aberto, que é o caso do Trump, ou seja, ele é muito mais falastrão, ele fala muito mais, se posiciona muito mais e ele deixa claro os interesses econômicos que ele tem no quintal eterno dos Estados Unidos, que é o Brasil. O que não significa que eu concorde com isso, tá, Bia? Pelo amor de Deus. E do outro lado, você tem uma China, inclusive uma Rússia, nesse BRICS frágil, que a gente não entende muito bem se os caras estão ao nosso lado ou não estão. Isso daqui tudo vai gerar, na semana que vem, um debate sobre a condenação ou não condenação do Bolsonaro. A presença de atores estrangeiros não pode ser descartada em nenhum momento, porque isso daí sempre foi uma lógica em tudo que nós fizemos na nossa trajetória histórica, como eu pontuei desde 1500 até hoje. Nós não podemos nos distanciar sob a perspectiva que o Brasil é um país jovem, é um país que debate democracia todos os dias, tem uma democracia muito frágil, né? A gente sempre flerta com a queda democrática, e, mais do que isso, nós temos, sim, uma ligação histórica com determinados países que acreditam até hoje que nós somos ligados a eles por causa de uma subserviência. O que está sendo mostrado é que isso não é real, mas também eu também não sou romântico, acho que isso vai até a página 4. Na hora que o motor roncar mais forte, essas ligações elas começam a romper. Tiago, um luxo ter você aqui com a gente hoje. Eu agradeço muito, muito, em nome de toda a nossa comunidade, porque os comentários aqui estão a mil por hora, elogiando aqui e falando que a gente mandou bem em trazer você. Então, obrigada. Volte mais. Obrigado vocês, ó. Tá na História Brasil. Tá aqui o nosso É isso país aí. inteiro, histórias sobre todos os estados do Brasil. Porque se nós queremos discutir o país, para terminar, Bia, não vou roubar mais o tempinho de vocês. Se nós queremos discutir o país, nós temos que nos entender realmente como uma nação que somos responsáveis do Oiapoque até o Chuí. Não dá para você ficar nessa perspectiva de discutir o Brasil voltado, ou melhor, centrado no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Isso não é o país. O país ele está distribuído em cantos muito distantes desses três espaços e que a gente precisa conhecer. Esse livro é um aperitivo para que a gente entenda sobre Roraima, sobre Rondônia, sobre o Amapá, sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo, sobre todos os estados, mais o Distrito Federal. Ó, deixa eu fazer um testemunho aqui do livro do Tiago, se agora eu falando, sem querer roubar teu tempo, Tiago, porque é o seguinte, eu recebi o livro, eu li o livro, eu emprestei a minha mãe o livro não está aqui porque está com ela. E o livro tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, você popularizar a história do Brasil é uma coisa que outros livros já fizeram, uns com maestria, né? O Rui Castro está aí, outros de uma maneira muito desastrada, não vou citar nenhum, mas dos desastrados. Mas por que o do Tiago está no lado da maestria? Porque ele não se propõe a fazer proselitismo, ele não se propõe no livro dele que você leia o Tá na História e você saia achando que a esquerda é linda ou achando que a direita é linda. Ele conta a história, né? E isso é muito legal, porque existem livros de popularização da história, né, do conhecimento histórico, que são, na verdade, panfletos para um lado ou para outro. E o do Tiago não, o do Tiago é contar a história do jeito que ela foi. É claro que ao se fazer isso, é óbvio que, como tudo na vida, tem sempre ideologia por trás, né? Mas o do Tiago é muito honesto, porque ele vai muito objetivo nos fatos e que, por si só, já são deliciosos, porque a história do Brasil é deliciosa, né, Tiago? Então, sugiro muito que quem não comprou, compre, leia o livro, porque é muito legal. E o aperitivo, eu não acho que é o livro, acho que o aperitivo está nas tuas redes sociais, e o livro é o prato principal, né? Eu sou um desconfiado do poder, Amado. A gente se conhece há muito tempo, eu sou um desconfiado do poder.
Eu não acredito que o poder, ele, independente do tamanho do poder, ele vem isolado. A gente começou essa conversa, essa nossa prosa aqui falando sobre a participação do agronegócio, da turma da indústria. Vocês falaram longamente sobre a perspectiva de relação entre a Faria Lima, ou parte da Faria Lima, ou alguns integrantes da Faria Lima, para que não haja nenhum tipo de processo ao PCC. Eu sou um historiador e um jornalista que não vejo a vida com romantismo, não tento ao máximo me distanciar das bandeiras, até porque acho que elas estão muito viciadas e falta uma discussão sobre o que, que significa definitivamente ser esquerda ou ser direita. Acho que está muito raso esse tipo de debate e é sempre, historicamente, Bia, uma das melhores coisas para você conquistar o poder é dividir. É a melhor forma. Você dividir dois grupos, dividir três grupos, você criar um nicho de mercado, você sobrevive com aquele nicho. O que eu tento na minha trajetória, seja como gestor, seja como historiador, professor, o que vocês quiserem, porque o meu coach é a minha conta de luz, eu tenho que pagá-la. Eu não tenho moleza. Todo dia de manhã acordo com os boletos da Light, onde eu tenho que levantar e pagá-los. Não tem jeito. Eu sou um observador atento sobre as relações humanas e lembrando que todo mundo que está nessas cadeias, inclusive nós, temos interesses e esses interesses precisam ser observados com muito cuidado, porque isso faz parte da natureza humana e isso faz parte da natureza social e política desse e de todos os países do planeta.